Força de sagrado feminino, sagrado feminino, sagrado feminino, eis-me aqui. Como nos tempos de Madalena, me coloco novamente aos pés da deusa, do Deus, a serviço. Falem por minha boca, olhem para o meu olhar. Utilizem o meu corpo a serviço da luz. Força ancestral, força feminina, força do sagrado masculino, eis-me aqui. Força da terra, de Vênus, força de Sírios em mim, força egípcia, força atlântica, força lemuriana em mim. Eis-me aqui, Madalena. Te amo, Mestre. Te amo, Mestre Jesus. Minhas queridas que tiveram a paciência de me esperar depois de 2 meses, vocês seguiram o canal e eu desapareci por 2 meses, né? Então eu devo uma explicação, eu me sinto devendo uma explicação. Antes de mais nada, sejam bem-vindas ao Templo Madalênico, ao templo que recebe vocês, irmãs que desejam saber do sagrado feminino, desejam se comunicar, desejam reacender as suas almas nesse lugar que sempre foi teu. Eu sou Bruna Lux, eu estou aqui a teu serviço, ao serviço do relembrar para a nova terra. Então vamos lá, né? Por que eu sumi? Gente, isso é bem do feminino. Essa energia do inverno introspectivo. Eu fui convidada a sair do controle. Eu não sei se vocês assistiram os últimos vídeos, né, que eu coloquei há uns 2 meses atrás aqui no canal, mas foi uma minissérie onde eu fui recebendo algumas instruções de nossos ancestrais para falar sobre alguns assuntos que estão por baixo do tapete da humanidade, né, algo que se refere ao feminino. E eu já gravei, confesso que com bastante dificuldade, física mesmo. Eu relato até isso no último vídeo lá. Quando a gente mexe em certos assuntos, que é necessário a gente fazer isso, né? Principalmente nos tempos de agora, mas quando a gente mexe, a gente precisa de preparações que nem a gente imaginava que precisava. Então, naquele momento, se eu conseguir gravar, eu estava preparada, mas eu não estava preparada para o que vinha depois, né? Então, para resumir aqui, digamos que eu passei um inverno literalmente na energia do feminino, que é uma energia que não tem controle, porque ela é expansiva. O natural do feminino é se expandir, é criar, é se entregar, né? E foi exatamente assim que eu passei o meu inverno. Obviamente, isso também se qualifica para limpezas. Então, toda essa profundidade e essa expansão, ela também abrange o que a gente precisa tirar da nossa vida. E eu estava precisando tirar muito mais coisa do que eu imaginava que eu precisava, né? E então, essa parte do controle que eu me refiro aqui é no sentido de, mas eu preciso postar vídeo, porque tem novas seguidoras, E antes que eu entrasse muito nessa neura, meu eu superior já se comunica comigo e fala, você acabou de sair do Instagram. Por não ser um ser robótico, um ser superficial. Então, por que nessa nova rede, e eu chamo de nova, apesar de ter esse canal há um pouco mais de 1 ano, porque às vezes eu me sinto sempre recomeçando nesse lugar, nesse espaço, que eu faço para te acolher, mas que também me acolhe. Às vezes eu assisto os meus vídeos de 1 ano atrás, de 8 meses atrás, e eu penso, nossa, como essa Bruna foi corajosa.
porque eu não tinha muita ferramenta, sabe? Eu tinha conhecimento, mas eu não tinha muita ferramenta, eu não tinha um celular legal, eu não tinha esse suporte que está segurando a câmera agora, eu não tinha ele. Foi um sagrado masculino que me emprestou, um fotógrafo. Então, eu fazia com o que eu tinha, sabe? E saía tão maravilhoso, e às vezes a gente fica se diminuindo ou se sabotando, né, num lugar de nossa, eu não estou pronta, não chegou o momento, preciso saber um pouco mais. Então esse inverno, ele foi num lugar de dentro de mim, e olhe que eu já estou habituada a escuridões, né? Como uma boa escorpiana, eu sei viver no oculto, eu sei o mistério do mistério. Só que existem camadas que, quando precisam ser acessadas nesse lugar de limpeza, mexe com a gente num lugar humano, né? E são ressignificações que a gente precisa fazer, que envolvem pessoas, que envolvem emoções, que envolvem crenças. Nossa, envolve tantas coisas que, enfim, eu não vou nem adentrar aqui, porque senão esse vídeo realmente não acabaria nunca, e eu acho que eu fui em dimensões de mim que eu não acharia palavras também para colocar. O intuito desse vídeo hoje foi mais para dizer que é importante saber dos conhecimentos do feminino, né, do sagrado feminino na teoria, mas é muito mais importante a gente ter o respeito de viver isso na prática. E o inverno, ele é o próprio sagrado feminino, sabe? Ele é aquilo que é plantado no escuro, no ventre da terra. E o que é arrancado, também é arrancado no escuro. Onde é que a raiz está? Lá no fundo, lá no escuro. Então é esse grande movimento de ir para dentro, né? E eu simplesmente me permiti, como uma mulher intensa, me permiti dar essa desaparecida, apesar de vez em quando voltar, ficar com saudade, querer gravar, mas eu precisava estar pronta como eu estou agora. E preparem-se, porque toda sexta-feira, às 20 horas, nesse canal, na força do raio rubi, nas bênçãos da Mestra Maria Madalena, nós vamos estar juntas falando muito sobre o sagrado feminino. E de uma forma muito orgânica, de uma forma muito acolhedora, intimista, para que você não sinta que eu estou do outro lado do país e você está do outro lado do país ou até em outro, sabe? Mas para que a gente se sinta na mesma sintonia. Cada vez mais essa questão da fisicalidade, ela vai perder totalmente o sentido. Então a gente já consegue se conectar muito, muito com pessoas que a gente sequer viu na fisicalidade. Mas a gente já tem um amor, um sentimento de alma para aquela pessoa. São os reencontros, né? E isso vai acontecer cada vez mais nesses tempos do agora, que são reencontrar as velhas almas que a gente convivia em outros tempos, né? Então, mulheres que hoje se interessam pelo assunto do sagrado feminino, seja para se aprofundar, ou seja porque está chegando agora, quer entender agora, parabéns, é a tua alma, sabe? É a tua alma. Parabéns pelo teu movimento de ouvir a tua alma, porque se você está aqui por curiosidade, alguma coisa te chamou a atenção, uma cor no canal, um símbolo, isso significa que você está adentrando na linguagem da alma, que é a futura linguagem, né? A linguagem universal para se viver numa quinta dimensão. Então, manas, foi um momento que eu pude me reconectar muito com a natureza, né, nesse inverno. Então, como eu falei, apesar de querer vir, né, me comunicar com vocês, eu estava tendo uma comunicação comigo imensa,
Sabe? Quando você está na natureza, você consegue ser a natureza, né? Eu gravei uma minissérie aqui que se chama O Plantar da Lua. É muito interessante, eu te convido a assistir, inclusive. E eu falo muito sobre esse sincronismo quase físico da mulher com a natureza. Até porque o nosso ciclo menstrual, ele traz as estações do ano dentro de nós. A gente passa pelas 4 estações do ano dentro de um mês. Eu explico bem isso numa outra playlist que tem aqui chamada Leitura para Mulheres. Então a gente conversa bastante sobre isso, esses simbolismos que envolvem o feminino na natureza. Então, manas, eu vivi na prática, sabe? Eu fui viver a prática nesse inverno. E eu não fiz um roteiro sobre o que eu diria para vocês, né? Eu queria, na verdade, sim, dar um oi, dizer que eu tô de volta, que vai ter vídeo toda sexta-feira. Mas, principalmente, eu acho que a mensagem aqui é de viver o feminino na prática, sabe? É de desacelerar. Não fazia nenhum sentido eu sair do Instagram, por exemplo. Algumas de vocês sabem, né? Para quem ouviu o episódio piloto do meu podcast, né? Do podcast recente aí, que eu também estou dando desenvolvimento, que se chama Na Frequência da Deusa, onde eu vou trocar muitas experiências com vocês. Inclusive, se preparem para o episódio 2, onde eu vou falar sobre a minha experiência de ter largado absorvente químico e anticoncepcional, tá? Há alguns anos, 7 anos eu acho, e aí eu vou contar minha experiência. Então, deusas, existem coisas que você quer fazer e existem coisas que você precisa fazer. Eu precisava estar comigo, para que depois eu conseguisse estar com vocês como eu estou super inteira agora, para estar nesse lugar onde eu decorei, ornamentei com tanto carinho, que tem uma força poderosíssima aqui do feminino guiando tudo isso. E vivam o feminino, vivam o silêncio interior. Criem momentos consigo mesmas, né, na natureza. Deixa a Mãe Terra falar com você. Se conecta consigo mesma nos períodos de menstruação, principalmente nos dias de sangue. Faz esse movimento, não fica esperando que o mundo lá fora desacelere para que você possa viver. Isso não vai acontecer. Tá bom? É você que precisa reordenar as horas que te foram entregues. Acho que é por aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a falar sobre o inverno. Olha, eu me lembrei da minha mãe agora. Eu e minha mãe pudemos ter alguns momentos artísticos, né? Minha mãe me presenteou com chales feitos de crochê, decorou um potinho que hoje eu coloco velas, fez um lenço para minha cigana, um lenço de cabelo. Então, eu pude ter momentos assim com ela, sabe? A gente conversou sobre ancestralidade. Inclusive, um dos próximos vídeos vai ser sobre isso, tá? Essa responsabilidade da descendência diante da linhagem feminina. Vai ser bem importante. Eu vou desmistificar um monte de coisa no vídeo, eu pretendo. Então, deusas, é isso. Eu tô de volta. Seja bem-vinda se você está chegando pela primeira vez aqui. E se você segue o canal recentemente, se inscreveu recentemente, eu te peço essa oportunidade, né? Continua aqui, que vai ter vídeo toda sexta-feira. E vai ser um momento bem especial entre mulheres, que talvez você esteja precisando de ter esse momento, esse lugar, que às vezes nesse externo a gente não encontra, né? Mas um cantinho, um horário de uma sexta-feira, eu vou me dar. Eu vou pegar o meu chá e eu vou me conectar com aquela mana. Porque ao mesmo tempo que você está me vendo aqui, existem outras, né, assistindo ao mesmo tempo. Então estamos juntas, estamos em egrégora.
E é isso, Deusa. Se você quiser comentar comigo como foi o teu inverno também aqui nos comentários, se foi algo parecido, se foi desafiador, o meu foi muito. Muito desafiador, muito. Tive catarses, tá? Só pra vocês terem noção, né? Eu sou uma das provas de que o abismo tem um fundo, dá pra você pisar e voltar, sabe? Eu tô trazendo toda uma alegria aqui, né? Que eu consegui recuperar, mas eu não passei meus últimos meses nessa alegria, não. Foi muito mais de lágrimas. Mas estou aqui, contigo. Tá bom, meu amor? Um beijo. Gratidão pelo teu interesse de vir até aqui. E vamos lá, que eu já vou gravar o próximo vídeo e eu te encontro sexta-feira que vem. Um beijo, Deusa.